Bom, boa tarde. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um evento do Circuito Urbano 2022. O nome desse encontro é Urbanismo Vivo nas Cidades, um olhar para a água e seus caminhos. Hoje a gente vai ter foco nas águas de chuvas e saneamento, analisando seus impactos sobre a cidade, seja por questões negativas, como enchentes, ou positivas, como a redução da temperatura e o aumento da diversidade ambiental. Então, juntas, nós vamos conversar sobre alguns exemplos bem práticos, um deles trazido por um morador de área com conflito hídrico, e sobre as relações com o poder público e com a sociedade civil. Além disso, inspiradas pela ODS número 11, vamos falar sobre como que a arquitetura baseada em bioclimática e técnicas de SBN, que são as soluções baseadas na natureza, podem contribuir para o ciclo d'água nos ambientes urbanizados e aumentar, assim, o bem-estar das populações locais. Mas, antes de tudo, é super importante apresentar o ONU Habitat, que é esse programa das Nações Unidas para assentamentos urbanos, aliás, humanos, e que atua em prol do desenvolvimento urbano, social, econômico e ambientalmente sustentável. O ONU Habitat participa ativamente das agendas globais, como é o caso da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que é, por sua vez, estruturada nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, também conhecidos como ODS, que é como a gente vai se referir a eles daqui para frente, sendo responsável, nesse caso, principalmente pelo ODS número 11, que busca tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Todos os anos, o ONU Habitat realiza o circuito urbano, e nesse ano o tema é Localizando os ODS, não deixar ninguém e nenhum lugar para trás. A gente tem um foco na redução de desigualdades, principalmente. E esse evento do qual a gente está participando aqui, além de outros do circuito, estão relacionados a 5 linhas temáticas, que são elas: conhecer, planejar, participar e inovar, financiar e implementar, que é a linha do nosso encontro, e monitorar e avaliar. E dito tudo isso, então agora eu me apresento. Eu me chamo Raquel Chames, eu sou cofundadora da Cora Design, que é uma consultoria de sustentabilidade e de inovação social. Eu trabalho pela transição da nossa economia para um modelo de economia circular, e eu sou aprendiz de permacultura, e por isso muito interessada também nos temas ligados à água. Hoje, com muita alegria, eu sou a moderadora, mediadora desse painel, e antes de seguir a conversa, eu vou usar um recurso que é super importante para a acessibilidade desse nosso conteúdo, que é a autodescrição. Eu vou fazer isso agora e depois vou convidar as minhas colegas a fazerem o mesmo. Eu sou, então, uma mulher branca de 39 anos, tenho cabelos castanhos, longos e com uma franjinha, e eu hoje estou vestindo uma blusa branca. Bom, agora eu gostaria de primeiro celebrar a presença das nossas painelistas e também falar um pouquinho sobre elas, para finalmente dar início à nossa conversa de hoje. Então, para começar, a Luciane Menezes de Moraes é empreendedora e agente administrativo na Prefeitura de Novos Cabrais, no Rio Grande do Sul. Ela é pós-graduada em gestão pública. A Priscila Pacheco Mariani é empreendedora, professora e pesquisadora, além de mestre em ciência do solo pela URGS e engenheira ambiental pela Unisc. A Priscila também é doutoranda em recursos hídricos e saneamento ambiental também pela URGS. E, por fim, apresento a arquiteta urbanista Tânia Walter, que é diretora técnica e sócia da ECOA, uma empresa que é membro das estratégias ODS Brasil. A Tânia é especialista em construções sustentáveis e iluminação, além de consultora PBE Edifica, IMV e EDG Expert. Espero ter falado certinho toda a sigla. E faltou hoje aqui junto com a gente o Marcelo Souza, que é líder comunitário do Morro da Cruz. Infelizmente ele não pode estar presente com a gente aqui, mas mandou um material que vai nos ajudar e muito a exemplificar questões hídricas da região onde ele mora. Feitas todas essas apresentações, eu agradeço também a quem está aqui nos acompanhando. As palestras, ao final, vão ter os nossos contatos e a gente espera muito que essa conversa, além de inspiradora, também siga. Então, por favor, entrem em contato com a gente quando quiserem. E eu peço que agora, à medida que vocês forem trazendo as falas de vocês também façam a autodescrição. Tânia, vamos começar por ti, então. Será que tu poderia nos trazer uma breve introdução sobre a questão da água nos ambientes urbanos? Sim, Raquel, vamos lá. Boa tarde, então, a todos, pessoal. É uma grande satisfação estar participando do Circuito Urbano 2022.
né, e dando início para minha fala, alinhando com a questão da autodescrição, né, conforme a Raquel falou, como isso é importante para a acessibilidade, né, e para o entendimento das pessoas que têm uma dificuldade visual. Então, eu sou uma mulher branca, tenho 42 anos, cabelos longos, claros, e estou vestindo uma blusa preta, tá? Então, assim, dando início para esse assunto, né, falando sobre água, a gente sempre pensa a água como recurso que a gente... é para tomar, enfim, alguma questão assim, né? A gente não tem a real noção de quão complexa é a questão da água, né? E ela está diretamente ligada dentro do ambiente urbano de uma forma que, aliando aos ODS, ela está pelo menos vinculada a 4 pilares, tá? Que seriam, hoje os ODS são 17 ODS, como a Raquel mencionou, né? Então, dentro desses 17 ODS, a água estaria vinculada no mínimo a 4 ODS. Quais seriam esses ODS? ODS 13, que visa aumentar a resiliência urbana a eventos climáticos, né? Cada vez mais a gente tem ouvido questões referentes a chuvas torrenciais, a gente teve agora, né, recentemente Santa Catarina, Paraná está tendo problemas, né? Então a gente está vendo quanto isso é importante a gente ter uma noção do impacto que isso tem sobre o ambiente urbano. O ODS número 15, né, que visa oportunizar, né, a comunicação e engajamento da sociedade e favorecendo essas áreas protegidas. Tá? O ODS que nós vamos falar bastante hoje é o ODS 11, né, que é cidades sustentáveis, tá? E acho que aqui o principal ponto assim, que a gente pode falar da água é a questão de que ela melhora a saúde da população e aumenta a qualidade de vida, né? Então a gente visaria por esse lado. E outra questão também, que a água dentro da cidade, ela facilita com que o contato da população com áreas naturais, né? Porque se não tiver água, não tem como a gente ter vegetação, né? Então, é uma questão meio... E a mesma coisa a gente vai ver o habitat para a fauna. Então, assim, alguma coisa tem que acontecer para... É um link entre os ambientes, né? E quando a gente fala em fauna, a gente fala muito aqui, que a gente vê, é a fauna migratória, né? Então, a gente está no Rio Grande do Sul, né? A gente está vai falar de cidades da área urbana, que tem um grande conglomerado, por exemplo, a capital, Porto Alegre, e a gente vai falar de cidades mais do interior, que tem uma outra configuração, mas que também são super importantes na composição do meio ambiente urbano. Qual é o nosso foco hoje? É realmente tratar da água, né, dentro desse contexto da sustentabilidade, que é o nosso ODS 6, né? O que ele visa, o ODS 6? Um dos principais quesitos deles é melhorar as condições ambientais da cidade, principalmente na redução da temperatura, né, digamos, as ilhas de calor, os poluentes, né, e ter uma maior permeabilidade do solo, né. Então, assim, a gente já está vendo que para falar de água, a gente vai ter que falar de natureza, vai ter que falar de solo, vai ter que falar de poder público, não tem como a gente separar os assuntos, tá? E assim, alinhando todos esses ODS, né, a gente vê que a água realmente ela acaba sendo elemento básico, né, que vai fazer com que torne esse meio urbano um núcleo, né, enfim, porque a gente falou até agora de algumas questões simples, mas a gente vai passar por uma questão muito problemática ainda, que é a questão do abastecimento de água, né, as pessoas não têm água tratada. A gente tem um outro gargalo no final desse ciclo, que é a destinação dos resíduos líquidos, efluentes, enfim. E a gente veio de uma pandemia que fez com que tomasse toda uma questão à tona, que é qualidade de vida e saúde. Hoje a gente está fazendo um evento online, assim como foram os últimos 2 anos do circuito urbano. Então, mostra que a gente teve que mudar todo o nosso conceito, né, de urbanismo e como a gente vive as nossas relações no ambiente urbano. Tânia, muito obrigada. Você já fez um enorme panorama, né, sobre essa aplicação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nessa questão especificamente da água. Eu acho importante explicar um pouquinho também que essa proposta da Agenda 2030 das Nações Unidas, ela é direcionada tanto a governos, empresas, sociedade civil, e tem como objetivo apoiar uma transição que é muito ampla, né, uma transição de modelo, que tem também como objetivo acabar com a miséria no mundo.
Infelizmente, né, a gente ainda vive longe dessa realidade que a Agenda 2030 nos propõe. Então, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles funcionam como metas e que nos orientam a construir soluções práticas para mudar essa realidade que ainda é cheia de complexidades e que ainda causa grande prejuízo à saúde das pessoas e do planeta. Muitas comunidades em cidades pelo Brasil todo passam por dificuldades em relação à água, né, Tânia? E hoje a gente contaria, né, com o relato de um morador, que é o Marcelo, que mora no Morro da Cruz, em Porto Alegre, e ele ia nos contar um pouquinho mais sobre como que é o acesso à água na região onde ele mora, até para nos servir um pouco como ponto de partida para discutir todas essas questões. Como ele não pôde estar aqui, seria legal que a gente conseguisse, então, reproduzir um pouco da fala dele, com algumas imagens, inclusive, para ter um pouco desse contexto. E aí te pediria, Tânia, para apresentar um pouco isso para a gente aqui na nossa fala. Perfeito. Raquel, assim, para a gente, então, ir alinhando, né, algumas questões que a gente estava falando, enfim, todo o nosso escopo de alinhamento referente aos ODS, né? Então, dentro da Agenda 2030, vou falar só um pouquinho antes de falar a temática do Marcelo, uma questão um pouco para alinhar dentro da questão da Agenda do 2030, né, para o desenvolvimento sustentável. Então, como foi mencionado, são 17 ODS, né? Então, a gente vai focar no ODS 6, que trata da água potável e saneamento, né? E como eu já falei antes, a maioria dos ODS se interligam entre si, né? Enfim, então não tem como falar de água sem falar de pelo menos outros 3 ODS, né? Então a gente vai linkando aí o ODS da saúde, que eu falei bastante, né? Saúde e bem-estar, que é o ODS 3, tem o ODS 14, que é vida na água, e o ODS 11, cidades sustentáveis. Ou seja, eu já falei agora, antes eu tinha falado do ODS 13, 15, 11 e 6. Então agora já tem mais 3 que são, né, sempre linkados com de cidades sustentáveis, tá? E por que a gente está falando nisso? Porque não tem como a gente dar um foco num dos ODS para a gente fomentar o evento aqui, a nossa discussão, e buscando relacionar com a questão de como financiar e implementar ações dentro dos ODS 11, sem que a gente tenha essa noção, né, da questão ambiental, dos usos, né, da água e conservação, e quanto ela é fundamental para a cidade e as comunidades se tornarem mais resilientes, né. Então, assim, o ODS 11, basicamente, ele se propõe que até 2030 tenha que garantir o acesso à habitação segura, adequada, preço, enfim, e urbanizar as favelas. Nesse urbanizar as favelas, a gente está falando de entrar saneamento, entrar abastecimento de água, né? Então, a gente já pegou na água. Dentro dos ODS, cada ODS, por exemplo, dentro do ODS 11, que é da cidade, então até convido todo mundo a dar uma olhadinha no site do odsbrasil.org, lá tem toda a explicação dos ODS, quais são as metas que já estão sendo monitoradas e que já têm indicadores, quais estão em revisão, quais a gente está buscando implementar para ter essa mitigação e conseguir realmente buscar o que tenha retorno e funcione toda a Agenda 2030 seja atingida, né? Então, assim, dentro dos ODS do 11, tem o 11.1, 11.2, 11.3 e vai abrindo, tá? Então, a gente vai olhar lá, por exemplo, tem o ODS 11.3, que ele fala de gestão, planejamento e gestão de assentamentos humanos, né? Participativos, integrados e sustentáveis, né? Então, já entra o poder público. Quando a gente vai falar do ODS, dentro do mesmo ODS 11.3, tem o 11.3.1. Razão da taxa de consumo do solo pela taxa de crescimento e população. Então, a gente volta a falar nas áreas, enfim, como essas áreas estão sendo utilizadas, né, enfim, que é o nosso meio ambiente que a gente tem, como a gente está usando. E aí, quando vai para o ODS 11.4, fala em fortalecer os esforços para salvaguardar o patrimônio cultural natural do mundo, ou seja, ampliou muito, né? Então, assim, cada ODS, por mais que ele seja vinculado ao outro, ele também tem algumas metas que são muito abrangentes, né? E que engloba tanto o local, regional, nacional e mundial. Então, é um conjunto de ações que pode envolver muitos atores, né? E é importante essa nossa troca hoje, justamente para a gente conseguir linkar algumas questões, né, que a gente vai ver à frente ali,
com as demandas de quem está na ponta, né? Que é que nem agora que eu vou falar um pouco sobre a demanda, né? Que a gente tem, que é do pessoal do Morro da Cruz, né? E como isso vem acontecendo, como eles vêm sofrendo, né? Que eles estão naquela ponta do contrário do que os ODS querem, né? Enfim. E só linkando mais uma questão, a gente tem algumas metas que deveriam ter sido cumpridas até 2020. Né? Então, assim, até 2020 deveria ter sido aumentado o número de cidades com de assentamentos humanos que tenham políticas e planos integrados à inclusão. Enfim, eficiência dos recursos, mitigação e adaptação à mudança climática. A gente vê que a gente tem hoje uma questão de integração entre as esferas, né? Enfim, os poderes, mas ainda falta. E, por outro lado, a gente já tem marcos regulatórios, como o marco de Sendai para a redução de risco de desastres, que está vigente desde 2015 a 2030. Então, assim, ele está pensando em todos os riscos de desastres, né? E como vão ser feitos os níveis de criação desses indicadores. Ou seja, tem algumas ações, mas elas não estão se interligando. Bom, então, assim, visando essa questão, né, a gente pensando já em atender a demanda que é cada vez mais crescente, né, dos assentamentos humanos, que é um dos primeiros ODS do 11.1, que é relacionado a assentamentos humanos relacionados a assegurar acesso, né, de infraestrutura para as favelas. A gente entrou em contato com o Marcelo Souza, que ele é representante de moradores do Morro da Cruz, né? E lá o Morro da Cruz o Morro da Cruz é um bairro dentro da cidade de Porto Alegre, né? Na região metropolitana, né? Do estado. E eles têm uma grande demanda de falta de água, né? Falta a infraestrutura chegar até eles, falta a água chegar para eles poderem ter esse acesso, tá? Então, assim, tem toda uma questão, e aí eu vou compartilhar com vocês a apresentação aqui, e para exemplificar um pouco melhor a demanda deles, tá bom? Bom, então dando continuidade, né, ressaltando aqui o nosso título do nosso encontro, né, que é Urbanismo Vivo nas Cidades, um olhar para a água e seus caminhos. Então, nesse contato com o morador do bairro Morro da Cruz, em Porto Alegre, né, se reflete muito a questão de como o poder público tem dado conta, né, da questão da água, né. Atualmente, ela não tem conseguido fazer com que chegue tanto abastecimento como saneamento, tá? E aí a gente evidencia aqui num texto que saiu na mídia, né, sobre abastecimento de água, que é o relato de uma moradora, né, porque a falta de água realmente para eles é uma questão crucial de saúde, né? Então, vou só repetir aqui o que ela fala, né, a fala dela. Então, esse relato é da moradora Patrícia Sutil de Mello, de 34 anos, dona de casa que mora com 6 pessoas, tá? A gente espera que melhore agora, porque não aguentamos em dias de calor aqui. Quando falta água, tem que ir buscar nos parentes lá para baixo, na descida do morro, para tomar banho. Tem vezes que compramos água para beber, porque quando a água volta, vem com gosto ruim, com gosto de terra. Às vezes chega para todo mundo lá embaixo, e aqui demora 1 dia e meio para chegar. A baixa pressão também prejudica no chuveiro e na máquina de lavar roupa, que tem dias que nem dá para usar. Enfim, então, assim, o registro, né, de como impacta na população que não tem acesso uma coisa tão simples que é o abastecimento de água, que para nós é trivial para nós, no nosso dia a dia, né? Então, aqui existe toda uma angústia deles, porque já faz anos que o poder público justifica que vai fazer obra, que está fazendo, enfim, mas nunca chega, né? E o que é a obra que está sendo feita agora, que também já está na mídia, né?
que a água vai levar, que vai ser levado água encanada para mais moradores do Morro da Cruz. Só que esse atendimento ainda não vai ser 100%. E não vai atender toda a demanda do pessoal que tem lá, né? Então, deixa eu só compartilhar aqui. Outro trecho também, né? Que a gente acha importante, assim, que mostra o quanto, para nós, algumas questões são triviais, mas para eles é uma coisa inviável, né? E a gente teve um verão muito quente aqui no Sul, que externou muito mais esse problema, né? Então, aqui tem outra frase, né, que a gente replica aqui, que é tomar um banho um dia quente ao chegar em casa após o trabalho, não ter dificuldade para lavar as roupas e ter água para cozinhar, né? Então, no Morro da Cruz, na zona leste da capital, problemas como esses estão, de fato, mais perto de serem resolvidos, com o início de uma obra de substituição e ampliação de 5.000 metros de rede de água. Só que o que acontece? Essa extensão, esses 5.000 metros é da parte de abastecimento de água, tá? Só que da parte de saneamento, aqui a gente se retratou um pouco, né? Então, outra imagem que fala que, fora como a água não chegou nesses locais e não chega ainda, e está sendo prevista essa ampliação da rede em 5.000 metros lineares, foi feita uma força-tarefa para aquisição de caixas de água, né? Reservatórios de água. Essas caixas foram adquiridas e iria ter uma contrapartida junto com a prefeitura de fazer a instalação. O que acontece? Foram 132 caixas d'água instaladas, e as demais estão lá empilhadas, digamos assim, para serem instaladas, né? Então, assim, o material não chega em quem precisa. Isso aqui foi um problema de janeiro, fevereiro. Hoje nós estamos em outubro, né? Então, mostra o quanto é demorado uma ação do poder público em relação a uma questão de necessidade, né, para aqueles moradores. Enfim. E aí, eu estava falando por outro lado, ok, está sendo revista a questão da água, de aumentar a tubulação, fazer chegar, enfim, tudo mais. Mas, por outro lado, a questão de saneamento não é impactada da mesma forma. Por quê? Se aqui na água, deixa eu voltar ao slide, se na água a gente está fazendo uma ampliação de 5.000 metros de rede de água, entende-se que, no mínimo, deveria de ter uma ampliação da rede de tratamento de esgoto, tá? E o que está vendo agora, no mesmo morro, no mesmo local, no Morro da Cruz, é uma ampliação de 130 metros quadrados, 130 metros lineares de rede de esgoto para atender 12 moradias. Então, assim, ó, são números muito discrepantes, né, entre aquilo que a população local precisa, né, e aquilo que ela é abastecida. Isso a gente está falando de um bairro que é grande em Porto Alegre, é uma referência. Existem vários projetos de ONGs internacionais, acompanhados pelo Greenpeace e tudo mais, mas ainda assim falta esse atendimento a essas pessoas com relação à questão da água. Falando um pouco nessa questão da parte da água, né? Então, esse foi o relato do que a gente conversou, né, junto com o Marcelo, junto lá, que é representante lá do Morro da Cruz, né? E principalmente, uma das questões que ele mais mencionou foi essas duas questões com relação à água, que não chega, e que nem essa obra de 5.900 metros, 5.943 metros de água vai levar 12 anos para ser implementada, ou seja, o próximo verão está logo aí, né? E como é que vai ser de novo, né? Enfim, tem caixa d'água lá e toda essa questão, mas as coisas não acontecem da mesma forma, né? Então, a principal questão assim que ele levantou é como é que se viabiliza para que as coisas funcionem, porque assim, ele diz que muitas vezes ele tem, que nem lá, as caixas d'água chegaram, mas não foram instaladas e não vai caminhão-pipa abastecer, né? E como o poder público pode, em alguns assuntos, né, por uma obra pequenininha de esgoto, de saneamento, trecho pequeno, eles conseguem viabilizar rapidamente, mas aquilo que é um pouco mais extenso se torna muito moroso, né, e que nem eles falaram, a questão do abastecimento de água deles é mais de 15, 20 anos. Então, assim, eu acho que é bem impactante, assim, esse lado que ainda a gente tem que tratar, né, que não chega água potável e saneamento para essas populações que estão em locais mais distantes de infraestrutura e que falta infraestrutura. Obrigada, Tânia.
Acho que um dos objetivos que a gente tem hoje é exatamente conseguir cruzar experiências e olhares que estão ligados ao mesmo tema e também diferentes perspectivas, né? Que a gente falou bastante sobre algo que acontece na capital do nosso estado, uma cidade grande, que tem bastante visibilidade, inclusive a Tânia conseguiu trazer material da mídia, né? Será que é da mesma forma que acontece numa cidade pequena? O que muda, né, nesse olhar da gestão pública para resolver as questões da água nas diferentes cidades? Então, pensando nisso, eu vou chamar agora a Luciane para que ela fale um pouco dessa perspectiva de uma técnica pública que trabalha com questões da água na sua cidade, que é Novo Cabrais, e que eu aprendi há pouco com ela, que é uma cidade muito ligada à ecologia, então vai ser muito legal de te ouvir, Luciane. Então, a gente gostaria de saber um pouco como que têm sido resolvidos esses problemas semelhantes ou outros problemas ligados à água na tua cidade. Muito obrigada. E lembrando de fazer a autodescrição também antes de começar. Ok, boa tarde, Raquel. Boa tarde, meninas. Meu nome é Luciane, eu sou uma mulher branca, tenho 33 anos, possuo cabelos castanhos e olhos castanhos e estou vestindo a cor cinza. Agradeço a Tânia por poder estar participando aqui, falando um pouco da realidade, né, do nosso município. Lembrando que os municípios pequenos têm bastantes desafios e às vezes a gente pensa em relação à gestão pública assim, é um município pequeno, é mais fácil de resolver as coisas lá, né? Mas a gestão administrativa, ela tem os mesmos desafios de uma gestão de um município grande e muitas vezes até mais, porque a gente não dispõe de corpo técnico. Por exemplo, nós aqui no município de Novo Cabrais, a gente possui um engenheiro civil somente. Então, a gente não tem um arquiteto, a gente não tem, né, um urbanista, a gente muitas vezes não consegue ter esse olhar mais macro para o que é a necessidade do município em relação ao urbanismo, porque a gente tem a perspectiva de que o município vai crescer, né? E o que vai ser a realidade daqui 20, 30, 50 anos, quando os nossos filhos estiverem aqui, né, morando, como que vai ser a relação da gestão dos recursos hídricos, dos recursos naturais dentro do nosso município, né? Então, eu vou falar um pouco em relação ao desenvolvimento sustentável, porque o desenvolvimento é uma coisa que me chamou bastante atenção quando eu fui pensar nos ODS, né? Porque ele é bem amplo, pensar em desenvolvimento. Mas o que é pensar em desenvolvimento sustentável, que é a fonte daquilo que a gente precisa pensar, né? E está abordando aqui dentro. Ele é capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. E o desenvolvimento que não esgota os recursos para os futuros. E será que a gente, setor público, né, a gente, cidadão e as empresas estão pensando nesse risco de esgotamento dos recursos para o futuro? Né? Isso é bem importante a gente fazer essa reflexão, porque a gente pensa assim, o nosso país, principalmente o Brasil, tem muita água potável, mas isso é infinito? É finito ou infinito? É importante a gente refletir. Eu gostaria de pedir para a Tânia colocar a apresentação ali. Introduzindo o Novo Cabrais, né, no nosso evento aqui, do Urbanismo Vivo, um olhar para a água e seus caminhos, eu gostaria de falar também que, assim, a água, na minha visão, ela está ligada a todos os objetivos, né, porque a gente precisa, para ter saúde, a gente precisa de água, para a gente ter uma boa condição, erradicação da pobreza, da fome, para que os seres humanos possam ter uma boa condição de vida, a gente precisa preservar todos os nossos recursos, que são tanto os hídricos, né, e como a nossa terra, o nosso solo. E
o poder público pode e deve ser um catalisador de mudanças para que o desenvolvimento sustentável ocorra para todas as pessoas. Essa igualdade, ela deve ser pensada e planejada, e muitas vezes a gente tem muitas dificuldades dentro disso, porque o que acontece no planejamento, elaboração e execução? Como que acontece isso dentro dos municípios? É um grande desafio. Porque quando a gente vai falar de recursos, né, a gente precisa que os recursos sejam disponibilizados lá nos PPAs. Daí a gente parte para olhar o PPA da União. Será que lá dentro do PPA da União tem a previsão de recursos para que realmente a gente possa disponibilizar uma água limpa e um saneamento básico de qualidade para as pessoas? Né, eu não vou nem entrar em questão de dizer se sim ou não. Depois a gente pode até disponibilizar, eu posso disponibilizar para quem quiser pesquisar, um link, né, onde a gente pode consultar o PPA da União ali dos últimos 4 anos, e lá a gente pode ver que não tem muita previsão. A gente, no Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, a gente não tem previsão de atendimento para água limpa e saneamento, sabe? A gente tem alguma coisa de previsão lá no Ministério da Agricultura. Então, assim, a gente precisa olhar mais profundamente, a gente precisa, tanto do governo federal, quanto no estadual, quanto no municipal, os ODSs precisam estar incluídos dentro dos seus planejamentos, né? Para que aí a gente possa pensar na execução dos recursos, porque os recursos, eles vêm, como acontece muitas vezes a questão da liberação dos recursos, né? A gente tem a divisão dos recursos que eles vêm para investimento ou custeio. Qual que é o desafio? A gente recebe um recurso que é para investimento, por exemplo, para fazer uma obra, né? Vamos ser mais simples assim. Eu só posso fazer aquele recurso para aquisição de um capital, uma obra que eu não vou conseguir utilizar para fazer o projeto. Mas se eu não tenho projeto anterior e se o meu município não tem condições de aportar contrapartida para fazer aquela obra, e mais a contrapartida para a elaboração do projeto, porque, né, vamos ser bem realista aqui. É uma ilusão a gente pensar que o município vai captar recurso tendo já o projeto elaborado. Muitas vezes ele primeiro capta o recurso e aí depois ele elabora o projeto. Até porque é uma veia ali que ficaria, se tu faz o projeto, tu demora muito para captar recurso, ele vai ficar desatualizado. E se tu capta recurso, às vezes tu demora para executar aquele recurso, porque tu tem o tempo de fazer o projeto. Então, se a gente conseguisse ali dentro ter um recebimento de recurso de uma forma que ele viesse uma parte para custeio e outra para capital, onde já se previsse dentro dos projetos a elaboração do projeto e a execução da obra, a gente conseguiria ter mais resultados, né? Eu vou fazer uma introdução aqui em relação ao município de Novo Cabrais, para depois falar para vocês como que é a realidade em relação ao nosso ADS específico, né, que é em relação aos recursos hídricos e à gestão da água. O município de Novo Cabrais, ele fica na região central do estado do Rio Grande do Sul. Foi fundado em 1995, e ele fica a 208 quilômetros, mais ou menos, da capital de Porto Alegre. Ele possui uma estimativa de 4.246 habitantes e tem 192 quilômetros quadrados. Então, quer dizer que ele é um município bastante extenso, se a gente for ver assim, em relação à população, ele tem uma densidade demográfica de 20,2 habitantes por quilômetros quadrados. E 85% da população é rural. Então, o seu IDH, a sua renda é baseada mais na questão do rural e não do urbano, né? O maior parque ecológico particular do Sul, pela preservação do meio ambiente, o Parque Vitec.
Esse parque é uma honra para a gente, porque ele nos deu o título honorífico de capital estadual da ecologia, né? E eu convido todos também a estarem vindo conhecer, quem ainda não conheceu. E ele faz a gente refletir bastante sobre a questão de todos os recursos naturais, né? A água, o solo, a fauna, a flora, tudo a gente tem em abundância dentro desse espaço. E com isso, a gente dá sequência aqui, demonstrando como que é a realidade da gestão do município fora do Parque Vitec, né, no contexto todo da cidade. Vou fazer a demonstração para vocês da realidade do município de Novo Cabrais em relação ao saneamento e à água, né? 0,43% das famílias sem canalização de água no domicílio, proprietário do terreno. 100% da população urbana é atendida por serviço de coleta de resíduos e 11,56% do esgoto é coletado. Aí a gente tem uma observação, assim, em relação à água, né? A gente tem a água na área rural, ela é em sua maior parte ela é cuidada por associações, a gestão não é feita pelo município. O município faz a gestão da água aqui na área urbana. A água vem de poços artesianos ou nascentes. Nós não temos os recursos hídricos aqui, eles são mais assim de poços mais profundos ou de captação de nascentes que são feitas nas nascentes dos arroios. A gente tem rios, não temos rios aqui passando pelo município para poder fazer captação. O esgoto, a gente tem uma estação de tratamento no centro do município, porém não é todos os dejetos que vão para lá. Essa estação de tratamento, ela não é também finalizada, né? Ela só tem a estação, mas não é feito o tratamento final. E uma parte do município também, ela tem fossa séptica e sumidouro. Aqui tem uma demonstração do uso das terras, né? Que como a gente é predominantemente rural, a maior parte é para o plantio de soja, uma parte formação de floresta, né, que é preservação, e agricultura, pastagens e alguma coisa de plantio de arroz, mas a maior parte também é soja. O abastecimento de água na cidade é feito pela prefeitura e no interior mais por associações. A questão dos resíduos sólidos, eles são coletados aqui no município e eles são enviados para Santa Maria, mas eu também tive informações de que não são feitos os tratamentos lá, eles só são colocados no aterro, né, e não é feita a separação. Então, aqui a gente mostra uma grande dificuldade que a gente tem nos municípios pequenos também, né, da questão de não ter essa infraestrutura para poder fazer dentro do próprio município, muitas vezes, ou na região, porque quando os municípios são pequenos, quando tu consegue fazer na região a parte da coleta seletiva, ou pelo menos tu enviar para um lugar que se possa fazer a seleção, a gente evita que depois esses lixos acabam caindo nos mananciais, né, nos lençóis freáticos. A questão dos agrotóxicos na água também é um grande problema, assim, porque a gente tem o arroio, né, que
ele fica principalmente na nossa localidade ali de Cortado, que tem bastante propriedades rurais, e muitas vezes, como essas propriedades são próximas, acaba se colocando muito agrotóxico, tem até resíduos, às vezes, de agrotóxicos e de galões e tal, né, lixo, e também a aplicação próxima da água, que acaba afetando os arroios e vai depois para os lençóis freáticos e para os aquíferos. Que é o nosso maior desafio, assim, enquanto gestão pública, né? Eu vejo que é a questão da interligação, a interligação dos poderes na gestão municipal, estadual, federal, a gestão do saneamento, que seria o lixo, a questão de preservação e gestão dos recursos hídricos, e o saneamento básico, né, que seria condição dignas para as pessoas. Então, para que a gente consiga ter bons resultados dentro da gestão municipal, dentro do poder público, vejo que seja bem importante essa questão do diálogo e a união dos municípios nas regiões, para que se consiga ter mais objetivos atingidos. Se os municípios muitas vezes não têm equipe técnica para sozinhos, né, fazer um plano ali de preservação, mas se eles se juntarem através das associações, através dos consórcios, né, tem várias instituições que podem ajudar através da união e os corpos técnicos existentes a montar planos operacionais, planos de trabalhos e um planejamento estratégico para que se consiga uma eficiência na gestão dos recursos hídricos, na gestão do solo e na gestão do meio ambiente. Eu acho que seria isso, daí qualquer coisa posso acrescentar depois. Muito obrigada, Luciane. Foi muito legal te ouvir também para conseguir ter um exemplo prático da importância da visão sistêmica. Isso é algo que, para qualquer pessoa que trabalhe com o objetivo de desenvolvimento sustentável, é muito prioritário, né? Porque, como tu estava falando, é inviável colocar em prática um projeto que não conte com essa colaboração entre diversos poderes, pessoas, empresas, né? Então, mesmo os moradores de uma localidade, né, os cidadãos têm uma importância muito ativa nesse cuidado das águas e em conseguir que essas propostas, como a que tu trouxe em relação à separação do lixo, sejam colocadas e transformadas em realidade, né? Então, muito obrigada por compartilhar, Luciane, as suas experiências e o teu trabalho em Novo Cabrais. E eu queria agora passar a palavra, então, para a Priscila, e aí ela vai nos contar também da experiência dela, dessa vez, em relação a recursos hídricos na bacia hidrográfica do Rio Pardo. Ela é localizada na região central do estado do Rio Grande do Sul e abrange 13 municípios, incluindo Rio Pardo, Santa Cruz do Sul, Vale do Sol e Vera Cruz. Priscila, poderia nos contar um pouco como que funciona na tua região a captação da água para consumo e como que funciona também, por outro lado, o tratamento dos resíduos que vão para o rio? Passo o microfone para ti e te lembro de fazer a autodescrição também. Obrigada. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, colegas. É um prazer estar participando desse evento, especialmente junto com vocês. Bom, então, contribuindo à acessibilidade, né? Eu sou uma mulher branca de 34 anos. Hoje estou usando um óculos, cabelos castanhos, escuros. Estou com uma blusa branca e com um blazer preto. Bom, iniciando um pouco, então, essa discussão, achei bem interessante essa tua pergunta com relação à captação e ao tratamento da água, né? Porque muitas vezes a gente fica pensando o seguinte, quando a gente fala em gestão de bacia hidrográfica, o que isso tem a ver com a questão do abastecimento de água, né? Qual é a influência que a gente vai ter, quais são os impactos, né? Que essa água, estando com um tratamento, assim, estando com uma qualidade melhor ou pior, ou tendo disponibilidade de água, quantidade que eu digo, né? Vai influenciar na nossa questão urbana, né? Nas cidades, como propriamente dita. E também pensando num outro viés, né?
uma cidade sustentável vai influenciar como nessa água, nessa bacia hidrográfica? Então, antes de eu te responder propriamente dita com relação à captação e tratamento, enfim, eu queria fazer uma reflexão com relação a isso. Porque se a gente for observar, toda a quantidade de água e a qualidade dessa água que a gente tem na bacia, ela vai influenciar em 3 grandes pilares, que seriam as questões econômicas, as questões sociais e as questões ambientais. Muitas vezes a gente pensa que isso só vai influenciar na questão ambiental. Já vem de novo alguém me falar que eu não posso desmatar porque eu vou gerar impactos ambientais, né? Mas, na verdade, isso é algo que vai trazer um reflexo para toda a sociedade, né? Não é só para o meio ambiente. E acho que isso tem muito a ver com tudo que a gente discutiu até agora. A Luciane trouxe, a Tânia também complementou muito bem a questão das ODS e também as questões da sustentabilidade que a gente quer alcançar, né? E essa cidade sustentável justamente é isso. Porque o que acontece, né? Quando a gente vai pensar numa água para consumo próprio, que é um dos pontos prioritários nas ODS, né? Da gente ter disponibilidade de água potável, ou seja, uma água de qualidade e quantidade para todos, né? A gente tem que pensar que, para isso, então, a gente tem que tratar uma água que a gente captou do rio, ou, aliás, captou do manancial, que pode ser tanto água superficial como água subterrânea, então pode ser de um rio, pode ser de um poço, enfim, né? Para isso, então, eu preciso tratar essa água. Se eu estiver falando de um recurso que estiver no seu nível crítico de contaminação, né, ou seja, um recurso que eu não tenho uma qualidade de água razoável, eu vou precisar utilizar muito mais insumos para me tratar essa água e tornar ela potável, né? E isso, então, vai refletir na parte econômica do município, vai refletir em custo, vai refletir muitas vezes em a gente não conseguir uma quantidade suficiente de água ou daqui a um pouco alcançar todas as pessoas com essa água potável. Então, aí entra economia ambiental, porque eu estou mexendo num recurso, né, natural, e a parte social, porque eu preciso disponibilizar isso para as pessoas e muitas vezes eu não tenho disponibilidade disso em função de não ter uma água de qualidade ou não ter quantidade também. Porque a questão da gente pensar numa preocupação ambiental lá na bacia hidrográfica, na gestão dos recursos, vai influenciar na minha captação e no meu abastecimento, né? Tanto em oferecer para todos, como oferecer uma água com uma qualidade mínima, né, que seria a potabilidade. E o inverso também acontece, porque muitas vezes o que acontece? Nós não pensando numa cidade sustentável, ou seja, numa condição onde eu me preocupe com a impermeabilidade das cidades, de eu ter uma condição onde eu possa daqui a um pouco ter uma gestão dentro da cidade das chuvas, né? Que a gente sabe que principalmente nos períodos de verão a gente tem chuvas intensas que vão influenciar diretamente no quanto a gente vai gerar de picos de vazão, que a gente chama, que é a quantidade de água que vai ser direcionada com uma velocidade muito maior em função de eu ter ruas impermeabilizadas, asfalto, enfim, pavimentação, né? Que vai direcionar essa água com uma velocidade muito mais alta até o rio, até o recurso hídrico em geral, né? Então, isso vai influenciar em quê? Em alagamentos, vai influenciar em inundações, né? Que vai ter um reflexo também nas cidades, tá? Então, e obviamente, isso também vai estar atrelado à questão enfim, dos poluentes e de contaminações que a gente vai causar no rio ou enfim, nas águas subterrâneas. Porque ao mesmo tempo em que eu favoreço que eu tenha esse direcionamento dessa água no meio urbano de forma rápida, eu também favoreço que essa água carregue materiais poluentes com ela, né? Então, eu estou direcionando essa vazão de água para um manancial que vai ter que receber toda essa carga de forma rápida, né? E com uma concentração muito alta de contaminantes. Então, isso que a gente tem que pensar, né? Quando a gente pensa na captação de água, o fato de quanto ela está contaminada ou não, vai ter esse reflexo de como eu estou trabalhando dentro do meio urbano, porque grande parte da contaminação, ele vai vir não só da parte agrícola, que é uma fonte alta, que inclusive a Luciane comentou, mas também da parte urbana, né? Então, pensar em cidades, daí entra muito a área da Tânia, né? Em cidades sustentáveis, onde a gente possa utilizar técnicas
naturais, enfim, utilizar engenharia natural, não sei se é esse o termo correto na arquitetura também, que a gente utiliza isso na engenharia, mas buscando utilizar recursos, né, que são naturais, o mais naturais possíveis para a construção, pensando em otimização de uso de energia, otimização de... Aí pensando na questão de inundações e alagamentos, principalmente na questão de impermeabilização, né, ou seja, tentar reduzir ao máximo essa vazão, esse pico de vazão que eu estou gerando em um curto período de tempo e que vai ser direcionado todo ao mesmo tempo para o rio, ou enfim, para onde ele for, né? Então, quando a gente pensa em captação e tratamento, a gente também tem que pensar no antes, que é a parte da gestão da bacia hidrográfica. O que isso vai refletir, né? A mesma coisa vem com o ponto que a Tânia mencionou, que era um problema lá que o Marcelo trouxe, né? Que é a questão do tratamento de efluente, né? De esgoto, desculpa, né? De esgoto. Então, a gente muitas vezes obviamente que a água é algo muito importante, a gente precisa disponibilizar água potável para todos, mas tem também o viés, né, do tratamento de esgoto das residências, porque isso também envolve a questão de saneamento, isso também envolve doenças, envolve problemas, mas associado a isso a gente também tem a contaminação, né, do manancial. Então, o tratamento do esgoto ainda na grande maioria das cidades, acho que até a Luciane também apresentou o percentual, a gente vê que sempre o percentual de tratamento de esgoto é muito menor do que o abastecimento de água potável, né? Mas isso traz, sim, um reflexo muito grande na qualidade dessa água que eu vou captar para mim depois tratar e consumir, né? Então, se a gente conseguisse ter um aumento nesse percentual, que é, inclusive, uma das metas que nós temos, né? Aumentar nesse novo marco do saneamento, a gente tem que aumentar esse percentual de tratamento de esgoto, é um dos objetivos. Então, tratar para a gente conseguir, então, disponibilizar no manancial essa água já com uma qualidade melhor, né? E, posteriormente, obviamente, isso vai influenciar na água que eu vou captar para consumo humano, com posterior tratamento, obviamente, né? Mas que, necessariamente, se eu vou ter uma condição melhor dessa água, eu não vou precisar introduzir tantos produtos, passar por processos tão mais impactantes, digamos assim, para a gente tentar chegar numa água com uma condição adequada para consumo. Então, o que seria a questão da captação e abastecimento? Basicamente, a gente capta a água de um manancial, pode ser tanto água superficial como subterrânea. Posteriormente a essa captação, a gente vai direcionar essa água para um tratamento, né? Chegando nesse tratamento, vai ser utilizado coagulantes e floculantes, que vão separar os materiais em superfície, que estão dispostos nessa água, e a gente vai fazer um pré-tratamento, seria um tratamento inicial. Depois a gente decanta esse material, então separa, né, essas partículas, e posteriormente a isso, daí a gente faz a desinfecção. Aí entra a desinfecção, que a gente coloca cloro, né, para matar e eliminar todos os micro-organismos que possam ter, e aí floração, e aí depois disso a gente vai direcionar, então, para a distribuição. Mas, de novo, se a gente tem uma condição de água que a gente consegue manter numa qualidade, numa classe, né, melhor do próprio rio ou na própria água superficial, subterrânea, desculpa, eu vou conseguir, então, reduzir a quantidade de produtos e reduzir, então, esses processos para tratamento. Então, isso vai refletir diretamente nesse consumo que a gente vai ter. E a mesma coisa na questão de tratamento de esgoto, né? Isso vai refletir também na qualidade da água. Então, tudo está interligado, né? Então, para a gente ter... O fato da gente pensar em cidades sustentáveis vai refletir diretamente na característica que eu vou ter lá na bacia hidrográfica, assim como a bacia hidrográfica também vai refletir no que eu preciso usar como insumo na cidade. Perfeito, Priscila, obrigada, adorei te ouvir, e isso reforça algo sobre o qual eu já troquei com a Tânia muitas vezes, né, que é a importância, inclusive, dessas decisões que a gente toma como moradores de uma cidade, né, às vezes no nosso próprio jardim, a gente pode ter um sistema que ajuda a regenerar o solo, que vai, com certeza, impactar a qualidade da água que está na região onde a gente mora, né, então
isso também me faz pensar nessas pequenas decisões que a gente toma individualmente e que ajudam, inclusive, essas questões estruturais, né? Que a gente está falando, te ouvindo aqui sobre decisões que impactam, que são tomadas pelo poder público, que afetam muitas pessoas, mas que também individualmente a gente tem uma responsabilidade e pode ajudar, inclusive, a regenerar um pouco e melhorar a qualidade desse nosso ecossistema e da água que está passando por baixo do nosso solo, nos rios, nos açudes das nossas cidades. E aí, queria aproveitar e passar a palavra. Raquel, só queria rapidinho, antes de tu passar, claro. Aproveitar esse gancho que tu trouxe, né? Muitas vezes a gente não para pensar, mas quais são as principais causas que a gente tem de inundação, de alagamento, enfim, né? Tu colocou alguns pontos, né? A questão dos jardins, que a gente vai falar mais para frente, eu imagino, mas assim, se a gente fosse listar quais são os principais causadores, a gente teria principalmente a questão das chuvas intensas, que é algo natural, que a gente não tem como... Claro que tem efeitos, enfim, mas, enfim, a gente tem as chuvas intensas, a gente tem o solo impermeabilizado, que é algo que a gente pode trabalhar pensando numa cidade sustentável, utilizando materiais que se tornem, né, alternativas que vão impermeabilizar, ou seja, o que é isso, né? Daqui a pouco uma pavimentação que não seja totalmente impermeável, que permita que a água infiltre e percole até o solo, tá? Além disso, a gente tem também sistemas de drenagem que muitas vezes estão ineficientes ou foram mal dimensionados, ou daqui a pouco não foram projetados para tantos anos, né? E além disso, a gente tem a questão que a Luciane comentou, se eu não me engano, com relação à destinação do lixo, né? Que também está dentro da questão do saneamento, né, básico. Que muitas vezes a destinação inadequada desse lixo, ela vai influenciar, né, nesse processo sendo carregado por essa água que vai gerar, então, esse escoamento no meio urbano e vai causar problemas no processo de drenagem, enfim, nas bocas de lobo, e isso vai também refletir é uma bola de neve, né? Vai trazendo várias outras consequências que, enfim, a gente vê hoje vários problemas em vários municípios. Acho que com certeza. A Raquel, vou interromper. Acho que ouvindo assim um pouco que a Priscila está falando, até complementando, né? Porque depois a gente vai entrar numa outra linha. A gente tem que, acho que muito, tanto do poder público como do privado que faz projeto, como das instituições, enfim, a gente está muito preocupado em resolver soluções, né, situações, mas a gente não pensa como é feita a operação de tudo que é projetado ou pensado. A gente se preocupa muito em resolver. E ouvindo assim um pouco falar agora, Priscila, eu comecei a me lembrar de um gráfico que eu usava muito em apresentação de PPT, que era mostrando se aumentar 1 grau acontece isso, se aumentar 1,5 grau acontece aquilo. Não aumentou e já está acontecendo. As chuvas, abastecimento, essas coisas já estão acontecendo e nem deu aquilo que está nos gráficos, né? E são gráficos que a gente usava em 2015, 2016, assim como a gente achava esse é um mundo distante. Infelizmente não é um mundo distante, está acontecendo. E a gente não está sabendo lidar, porque a gente não sabe operar o sistema, digamos assim, né? Com certeza, com certeza. E, na verdade, se a gente não pensar em alternativas que minimizem, porque não adianta a gente também tentar remediar sem pensar na causa, é como a Tânia disse, né? Se a gente não resolver o problema lá na fonte, isso vira uma bola de neve e a gente está sempre apagando incêndio, né? E muitas vezes isso não resolve o problema. Né? Então, não é só pensar na solução imediata naquele momento, sem pensar no contexto como um todo, em todo o sistema, em toda a gestão. Isso é essencial. Também gostaria de acrescentar aqui a questão da importância da comunicação, o planejamento, né? E os setores, eles precisam pensar que os planos, digamos assim, a serem executados, os projetos a serem executados, eles são para sempre, né? Eles têm, não é uma coisa assim, porque foi uma criação, agora eu não vou dar seguimento, agora eu vou... Quem está perdendo com isso é o nosso planeta, né? É o nosso país, então... Essa questão da comunicação, o planejamento e a burocracia que muitas vezes existe nos processos, né, levam a gente a ter uma perda muito grande na questão da evolução do contexto do desenvolvimento.
Alguém quer continuar? Eu agradeço muito que a conversa começou a acontecer, é muito legal quando a gente enxerga na inteligência coletiva vindo à tona. A gente até saiu um pouquinho do roteiro para poder dar conta da conversa, porque ela realmente é super importante. Meu cachorrinho está roncando que eu fundo, desculpa. Mas eu vou agora aproveitar um pouco até essa conversa que a gente tem aqui, que já traz um pouco dessas estratégias, para devolver a palavra para a Tânia, que vai falar um pouquinho agora por essa perspectiva da arquitetura, né? O que a gente pode pensar como resoluções que saem dessa lógica de só apagar o incêndio, né? E como que a gente pode se antecipar a uma nova forma de, inclusive, criar soluções que melhorem a qualidade das nossas águas. Perfeito. Não, Gurias, está muito legal o bate-papo, assim, porque a gente começa a pensar mais um monte de coisa e para sair fora do foco, que nem eu falei lá no início, é muito fácil, porque o tema é muito amplo, né? Então ele engloba muitas questões e a gente está tentando fazer uma correlação mais, assim, fidedigna, né, para conseguir chegar num caminho e ter alguns conceitos formados no final, né, de soluções. Então, assim, partindo do pressuposto da nossa demanda, né, que é a questão relacionada à água, a gente tem toda uma questão da arquitetura que sempre foi desvinculada do meio ambiente, né? Então, tanto a arquitetura como a construção civil, ela é um dos que mais impacta, na verdade, ela é o que mais impacta hoje na questão de resíduos do planeta, né? Então, todo resíduo, 54% do resíduo é em função de obras de construção, né? Então, a gente já começa por ali sendo um grande, vamos dizer assim, fabricador de problemas, né? Então, mas a gente está fazendo o quê? Criando habitats para as populações, para os seres humanos, enfim, as comunidades terem local de habitação, né? Que é uma das questões também que a ONU trabalha, né? Que é de ter assentamento humano para todas as pessoas. Enfim, mas assim, partindo dessa ideia, né? De como viabilizar algumas questões relacionadas a fomentar cidades mais sustentáveis, né? Então, a gente principalmente de uma questão de uma quebra de paradigma, né? De a gente parar de imaginar que a gente é sozinho e cada um faz o seu projeto e não interfere na vida do outro. Como a Raquel falou, de algumas ações que tu pode fazer no teu terreno para ajudar, né, a questão do todo. Existem, assim, também aquelas questões que a gente faz, né, e pensar como as coisas se interligam e como um profissional não é dono da verdade, tem sempre outras questões que têm que ser abordadas e levadas em consideração. E nesse quesito, assim, levando tudo que a Priscila falou ali sobre a questão da água, enfim, né, a permeabilidade do solo, a gente cada vez mais tem planos diretores que estão buscando um índice de aproveitamento maior dos locais. Aí o que a população acaba fazendo, ou especulação imobiliária, enfim, buscar utilizar subsolo. Tu colocando subsolo, tu acaba mexendo no lençol freático muitas vezes. Então, tu está criando uma série de interferências no ambiente que não deveriam de acontecer se a gente fosse pensar para um lado, se estivesse pensando como uma cidade sustentável. E, ao mesmo tempo, a gente tem um movimento muito grande de profissionais, enfim, engajados em buscar tanto a Agenda 2030 como atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e de esferas diferentes, como aqui onde a gente está reunido, né? São 4 profissionais de áreas totalmente diferentes uma da outra, mas que têm algo em comum, que é a questão das cidades sustentáveis e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E, nesse sentido, a arquitetura tem buscado algumas soluções baseadas na natureza. A gente fala muito de biomimetismo, bioclimática, enfim, mas era muito conversa dos eco-chatos, né? Ninguém queria falar sobre isso, porque falou nisso, é um que quer andar a pé descalço no mato. Não necessariamente, né? Mas, enfim, então, as pessoas começam a ter umas visões diferentes, porque a pandemia nos trouxe de novo esse assunto à tona, para mostrar que é só uma forma diferente de vida, se tu quer andar a pé descalço no mato. Não é nada diferente do que estar numa cidade que, se tu vai dizer que está andando pé descalço no asfalto, nunca nem faz isso, né? Então, assim, é totalmente fora do humano andar no asfalto, enfim.
Mas, enfim, não entrando nesse mérito, a gente trabalha muito com questões, voltando agora na arquitetura, né, buscando as soluções baseadas na natureza, que é o quê? É buscar soluções para os problemas e desafios a partir das dificuldades de interação, principalmente entre o ser humano e o meio ambiente, né, que é o que realmente está acontecendo. E para uma cidade ser sustentável, a primeira questão é a gente quebrar essa dificuldade, né? Então, a gente tem que achar um caminho para envolver e engajar essas duas frentes, o ser humano e o meio ambiente. Então, pensando nessa questão das soluções baseadas na natureza, é de suma importância que a gente consiga envolver a conservação, restauração e reabilitação de ecossistemas naturais. Depois a Priscila vai falar um pouco também aí de questões, né, que é justamente isso. A gente já está num ponto que não é mais só a gente fazer algo para melhorar. Não, a gente já tem que começar a fazer tema de casa, porque a gente já estragou muita coisa e tem que revisar. Não dá para mais fazer desse jeito e tem que limpar o que foi feito de mal feito, digamos assim, né? Então tem toda essa questão que a gente vai ter que entrar, que não é mais criar, vai ser uma recriação tanto dos processos naturais e principalmente dos ecossistemas modificados ou artificiais, que são as cidades. Então não tem como a gente ser uma cidade sustentável se não passar por essas questões. E aí, indo para esse lado das soluções baseadas na natureza, que é o SBN, eu vou falar em alguns pontos que são relacionados à questão de como a gente trataria para melhorar, né, a disponibilidade de água, né? O que a gente pode fazer para reduzir os riscos de inundações e secas, que é sempre os nossos extremos, o que as áreas urbanas estão fazendo, o que existe no mundo, enfim, e um pouco de tendências atuais de investimento, que é bem linkado um pouco ao que a Priscila estava falando, tá? Então, assim, hoje, a principal questão, assim, que a gente tem é voltar uma atividade que a gente deixou de fazer e é um tema de casa, que é a questão da atividade de conservação e restauração das terras, independente. Seja proteção florestal na área rural, reflorestamento, ou uso de plantas, enfim, a gente tem que rever a forma como a gente está lidando com a proteção, né, a conservação do nosso solo. E nisso, existem estudos que dizem que pode levar até 10% de redução na concentração de sedimentos, que foi também que a Priscila falou, e principalmente de nutrientes, como fósforo, enfim, em bacias hidrográficas. Ou seja, a gente vai estar resolvendo já um problema de assoreamento e eutrofização, acho que é essa a palavra certa, dos mananciais. Mais ou menos isso, assim, em linhas gerais, tá? Então, assim, a gente tem um tema de casa para fazer, existem normativas, existe lei, é amparado legalmente, enfim, só que a gente não está indo atrás, tá? Priscila e Luciane e Raquel, fiquem à vontade também para contrapor aí, tá? Então, partindo desse pressuposto ali, a gente tem que a primeira questão que a gente deveria estar trabalhando é com melhorar a qualidade e disponibilidade da água. Tá? Então, assim, a gente tem essa questão do abastecimento humano, a gente sempre vê nos mapinha, né, que a água, percentual de água no planeta é só 0, alguma coisa, mas a gente não se dá conta o quanto pouco isso é, né, e o quanto isso de gente tem que atender, né, a população mundial. E isso basicamente vai passar por um processo de gestão, de gerenciamento, né? E aí vai entrar naquela questão que a Priscila também falou, gerenciar a água, tá? Mas o que água? Do cano lá que é feita a vazão, da adutora? Não, das precipitações, quando chove muito, é no verão, enfim. Então tem toda essa questão. Priscila? Não, e só lembrando, né, que muitas vezes a gente para e pensa assim, de quem é essa água? Né? A gente tem os grupos, né, que fazem parte, que é, enfim, a agricultura, a indústria, é a população para abastecimento humano, e obviamente se a gente tiver uma questão de crise e necessidade, quem vai sempre ter prioridade é abastecimento humano, mas esse recurso natural, ele é muito mais do que só o abastecimento urbano, né, humano e urbano, né, que não só o urbano, porque a gente também tem localidades rurais que deveriam ser abastecidas, né? Mas pensando também nisso, nos usos que a gente tem para essa água e da importância que ela vai ter em diferentes setores, né? Não só para abastecimento público.
Isso, não. E aí a gente tem toda uma questão, né, que nem tu falou ali, tá? E quando falta água, quem é prioridade? Quem é priorizado? Sempre vão ser os grandes centros, né, que é onde é que tem a maior concentração de população. Ou seja, ouvindo um pouco agora, fazendo um gancho com 2 dados, né? Então, o que o Marcelo nos trouxe, a problemática do Morro da Cruz, é um bairro que tem mais de 100 mil habitantes. E a Luciane estava falando da questão do resíduo e da dificuldade não, mas que falta avançar na questão do tratamento do esgoto sanitário, é de uma cidade de 4 mil habitantes, certo, Luciane? Mais ou menos isso, né? Sim, 4.200 habitantes. Ou seja, o problema tem independente do número de moradores, né? Então, assim, como é que a gente está lidando com isso? E por que a gente não consegue replicar as soluções de uma maneira de que as coisas aconteçam, né? A gente está muito ainda na fase de ver que acontece aqui, acontece lá, o problema existe. Tá, mas e a solução? Onde a gente vai buscar a solução? Quem fez e deu certo? Então, essa questão é bem importante. E eu vejo que, assim, né, essas soluções baseadas na natureza, e principalmente a combinação delas com obras de infraestrutura, podem gerar melhorias em termos de espaço e tempo para acessar a disponibilidade de água e quantidade apropriada para necessidades humanas. A gente não tem ainda normativa que potabiliza a água da chuva, né? Então, hoje, a água da chuva ela não é considerada ainda para uso humano, enfim, em função de alguns processos de potabilização que, enfim, a gente sabe como é que é, se não tem uma legislação rigorosa, né, a gente vai estar criando outro problema. Mas, ao mesmo tempo, a gente já tem soluções no mercado de sistemas acessíveis que são ETAs compactas ou mini-ETAs, estações de tratamento de água, que são justamente para localidades onde não tem mais acesso à água, se não seja de chuva. Então, são obrigados a armazenar e potabilizar essa água, assim como em outros países, como Israel, são obrigados a potabilizar uma água que é salinizada, né? Enfim, então toda essa questão que a gente vê, tem como, ou seja, não é custo alto, mas assim, falta a gente trabalhar a água da chuva, né? Então, assim, e a gente vê que cada vez mais vai chover mais de vez, né? Então, tu vai ter que ter um certo armazenamento porque a disponibilidade da água vai ficar cada vez mais escassa, né? Então, hoje, a água ainda é uma coisa acessível, barata, se a gente for olhar, mas é uma questão que, com o tempo, provavelmente vai mudar, né? Bom, e aí, engatando nessa questão de disponibilidade de água e chuva cada vez mais... Pode falar, Luciane. Só acrescentando ali na questão da salinização, né? A gente aqui no município, como é o município mesmo que faz a gestão da água, nós temos bastante problema em relação a essa questão da salinização e acredito que não é uma realidade só nossa, né? Então tem muita captação de água que ela é salina. E se tu for ver da questão de regularização, depois tu não consegue outorga, tu não consegue deixar aquela água realmente potável como ela deveria ser para o consumo humano, né? Não, é isso aí. E aí, de novo, a gente está falando do Brasil, não é fora, né? Então, assim, são várias coisas que a gente teria que ter mais embasamento, digamos assim, entre as esferas, né, para poder viabilizar alguns projetos que às vezes não são onerosos para o poder público, mas que demandam o conhecimento, né? Então, acho que isso também é importante do evento hoje, é a gente poder mostrar que existem problemas e soluções e que tem como as coisas funcionarem, né? E aí, pensando nessa questão que a gente está falando de disponibilidade da água, a gente vem pelo outro lado o risco de inundações e secas, né? Então, a gente, ao mesmo tempo que não tem água potável, a gente vê uma crescente questão de inundação, principalmente que a Priscila falou, por causa da impermeabilidade do solo. Então, se a gente tem as cidades muito mais concentradas, enfim, por que eles fazem cidades mais concentradas? Para diminuir a infraestrutura, né? Porque cada vez que tu esparrama mais, tu tem que chegar mais em locais, e com a infraestrutura, seja água, transporte, saneamento, energia, tudo mais, e quando tu concentra mais e sobe, isso está mais atendido de uma certa maneira. O que isso acontece? Isso acaba aumentando os riscos de inundação. E aí,
né, tem um solo impermeabilizado e toda uma questão, como é que a gente faz para que isso deixe de inundar? Porque a gente, recorrentemente, assim, conversando com pessoas mais antigas, dizem, aqui era um rio, aqui era o córrego, eles canalizaram, é a rua. Então, tu vê que existe toda uma questão que foi mexida nessas planícies, principalmente naturais, né, das áreas dos rios, e alguns trechos, às vezes, são vulneráveis, outros não, mas o que acontece? Elas perderam a função, né? Então, tu tinha uma área que era uma planície que deveria quando o rio subisse, ela tivesse uma área para poder, né, ao pouco fazer a permeabilidade, enfim, não afetar a cidade. Atualmente, essa cidade foi por cima disso, então tu acaba subindo a água, automaticamente vai inundar, né? E principalmente é a questão de alguns desvios de curso do rio, né, que se talvez voltasse algumas questões, era possível, será que voltar algumas questões, a gente voltar a ter os córregos e esses afluentes no seu caminho natural para fazer esse armazenamento de água? Enfim, então, assim, parte de algumas coisas que talvez possam ser mais complicadas de serem elucidadas, porque a gente tem todo um estudo hidrológico, a gente tem dados de uns 100, 150 anos, é feito, enfim, toda essa questão, mas ao mesmo tempo a gente vê que não dá conta. É tubulação que não dá conta, chuva que não deu nos últimos 150 anos, enfim, então a gente não tem dados técnicos para poder prever algum projeto ou justificar algum projeto com uma infraestrutura maior, né? Então, assim, a gente começa a partir por algumas questões de que como vão ser tratadas as inundações, né? E aí, linkando nessa questão de inundações, já tem cidades na China que trabalham muito bem isso, que são as chamadas cidades esponjas. O que eles estão pensando? É justamente absorver 70% da água de chuva e reutilizar ela para melhor permeação da água, retenção, armazenamento, purificação, drenagem, enfim. Pensando no que a Priscila falou, economia, né, e pensando em reutilizar a água. Ou seja, é uma meta ambiciosa, né, mas, enfim, hoje a gente vê que as nossas cidades, qualquer código de obras te dá no teu terreno, a permeabilidade é na faixa dos que tu tem que deixar de área permeável de 20%, áreas comerciais 10%, áreas centrais 0%. Ou seja, para tu ter 70% da água da chuva sendo absorvida, tu tem que ter uma área grande onde é que tu capte essa água da chuva e consiga fazer o processo. Enfim, né? Então, se isso não for muito, digamos assim, pensando na cidade inteira, né, a cidade como uma esponja, acaba ficando inviável. E aí, só para complementar e fechar essa questão das soluções baseadas na natureza, a gente tem na esfera do micro, digamos assim, né, dentro do terreno, do empreendimento, a questão dos jardins de chuva, né? Então, o jardim de chuva pode ser tanto trabalhado dentro de um terreno, como em vias urbanas, onde tu pega parte da área da calçada e acaba estimulando a fauna, né, e a flora local, né, com plantas mais nativas, para tu não precisar utilizar tanto de irrigação, enfim, muda todo um contexto frente ao paisagismo, né, paisagismo urbano, para também reduzir o consumo de água e, ao mesmo tempo, dar chance para que tanto a flora e a fauna consiga retomar o que é delas, né, digamos assim, vamos dessa maneira mais direta falando. Então, a gente entra numa questão que vai um pouco além daquilo que é o poder público que tem que fazer, não vem daqui, não, é a minha ação, o que eu posso fazer? Quando eu vou na floricultura, que tipo de planta eu compro? Enfim, por que eu não compro aquele matinho? É matinho, não é matinho, é uma planta. Então, assim, dá flor igual, enfim, mas a gente tem esse contexto, né, da nossa visão com relação à vegetação e qual o impacto que uma simples escolha de uma vegetação pode fazer dentro de um problema de questão hídrica, né, e a gente vê isso cada vez mais recorrente, né. E tudo isso vai acabar batendo na questão que nem a Priscila falou, que é a economia,
tá? Então, um pouco eu falei aqui da parte social, da pessoa, enfim, ambiental, né, dos animais, mas o principal sempre, para acontecer alguma mudança, tem que doer no bolso. Então, doendo no bolso, a gente consegue mexer. Só que se tu vai olhar algumas tendências de infraestrutura verde, tá? O custo pelo mundo de alguns projetos pilotos que estão sendo realizados, esse custo é de apenas 1% em média, no máximo chegando a 5% do total que seria investido com infraestrutura. Ou seja, para solucionar algumas questões referentes à água, né, e nem comparando muito com gestão hídrica, mas de soluções mesmo, a gente teria aí um custo estimado de 1 a 5% de investimento total do que é investido em infraestrutura de abastecimento, esgotamento sanitário e tudo mais, que poderia estar sendo... É só uma forma diferente de pensar o projeto e de como ele funcionaria, né, para de uma forma mais efetiva direcionar o recurso para o lugar certo e para que as coisas funcionem e a cidade realmente se torne mais sustentável, né? Então, desculpa a demora aí, mas aqui quis tentar fazer um fechamento, porque realmente parece que as coisinhas assim, tu quer falar disso aqui, ele encaixa ali e vai indo, vai fazendo várias ligações, né? Então, ouvindo um pouco também que a Priscila falou, que a Luciane, eu acho que esses itens aqui fazem um fechamento, assim, dessas questões, né? Frente ao que a gente tem e ao que a gente poderia estar fazendo. Acho que a gente pode aproveitar o tempo final que a gente tem desse encontro. A Priscila tinha uma apresentação, né, para compartilhar com a gente. Priscila, quem sabe agora, seria um bom momento. Excelente, excelente. Vou dividir com vocês a tela aqui. Eu quero apresentar um pouco para vocês o projeto, que é um projeto que nós estamos iniciando, né? E eu queria falar um pouquinho, explicar o que é esse projeto. Eu acho que ele casa bem com a proposta do que a gente está conversando, porque, na verdade, ele é uma iniciativa de um projeto que vai ter exatamente isso que a gente vem discutindo e que a Tânia salientou muito, né? Que não é um projeto individual, um projeto de uma pessoa só, um projeto que, enfim, são várias esferas que estão atuando de forma conjunta para que a gente tenha um resultado que vá refletir, então, na quantidade e na qualidade da água, né? Que vai refletir diretamente no consumo final. Então, esse é um projeto que foi um projeto financiado pelo Fundo de Reconstituição de Bens Lesados, do Ministério Público. Então, a verba dele veio diretamente deste fundo. Ele foi aprovado, muito bem aprovado, na verdade foi um dos melhores projetos que foi avaliado. E esse projeto, acho que talvez muito em função do objetivo dele e do alcance que a gente vai ter quanto à resposta para a população, para a sociedade como um todo, né? Então, ele tem um viés ambiental, tem um viés social e tem um viés econômico associado a ele. E ele é um projeto de identificação e de recuperação de áreas degradadas que vai ser executado na bacia hidrográfica do Rio Pardo, aqui do Rio Grande do Sul. Então, vou falar um pouquinho só para explicar como que é esse projeto, as etapas que ele vai ter dentro do desenvolvimento, né? E antes de qualquer coisa, então, o objetivo dele é como o próprio nome diz, né? O próprio título coloca. O primeiro objetivo é identificar. Então, a gente vai identificar áreas para depois recuperar elas. Então, a gente vai identificar e recuperar áreas degradadas que estão localizadas na bacia hidrográfica do Rio Pardo. Para isso, o projeto ele vai ter uma duração de 5 anos. Então, ele vai começar, está em início, né? Agora em 2022, e vai até 2027. Esse período, esse cronograma, ele vai ser dividido em algumas etapas. Então, antes de mais nada, a gente precisa diagnosticar. Então, a gente precisa conhecer a área onde a gente vai trabalhar e diagnosticar quais são os principais problemas, quais são as principais situações críticas que a gente tem dentro dessa bacia hidrográfica que a gente vai trabalhar. Depois que a gente tem esse conhecimento, aí sim, a gente vai para a parte de elaborar um projeto executivo. Então, dentro desses problemas, desses limitantes, dessas condições que eu encontrei lá na bacia hidrográfica, como a Tânia mencionou, assoreamento, desmatamento, erosão, né? Alguns pontos que a gente sabe que são pontos prioritários. Então, a gente vai ver em toda essa região onde a gente vai trabalhar, quais são as áreas críticas e quais são os principais impactos que a gente tem.
Visto isso, daí a gente vai pensar num projeto, vai elaborar um projeto executivo para a gente entrar com uma ação propriamente dita. Então, esses projetos, essa elaboração, ela vai começar em 2023. Na verdade, o diagnóstico em si, só para exemplificar como vai ser feito, a gente vai ter uma equipe técnica que vai passar um trecho do rio que já foi pré-definido, né? Mas a gente vai analisar em imagens aéreas, vai utilizar drone para ver imagens aéreas também, para a partir disso a gente diagnosticar qual vai ser o trecho que a gente vai descer de bote dentro do rio para ter uma visão mais direta do local e mais presencial mesmo, tá? Depois, então, a gente vai elaborar esses projetos executivos. E feito isso, então, a gente já tem o projeto, já sabe o que a gente precisa entrar como ação, aí sim a gente vai entrar com a ação propriamente dita. A gente vai executar esses projetos e vai, então, remediar essas áreas, né? Vai recuperar, vai implantar muito engenharia natural, que essa é a proposta do projeto. Ou seja, o que é essa engenharia natural? São formas da gente remediar, por exemplo, um talude, que seria a barranca do rio, digamos assim, né? Que está com erosão, que não está estabilizado, então a gente vai estabilizar ele utilizando materiais naturais, né? Eu vou utilizar madeira, eu vou utilizar cipó, eu vou utilizar taquaras, enfim, materiais que são biodegradáveis e que não vão, então, ter um impacto, tanto visual como, enfim, né? Um impacto está totalmente fora do contexto dele, tá? Então, basicamente, esse seria o cronograma do projeto, tá? Quais são as metas desse projeto? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dividir esses trechos e identificar quais são os trechos prioritários dessa bacia. Toda bacia hidrográfica, quando a gente faz um estudo numa bacia hidrográfica, a gente separa ela em bacias de estudo, que a gente chama. O que é isso? São subbacias dentro da bacia como um todo, então bacias menores, que a gente chama áreas de estudo, vamos falar para não confundir. Então são áreas menores que a gente subdivide elas, onde dentro de cada sub-área eu tenho uma característica, uma condição muito similar. Então eu separo, aqui eu tenho uma condição similar de relevo, tenho uma condição similar de uso de solo, uma condição similar de tipo de solo, essa aqui vai ser uma área de estudo. Então a gente tem várias áreas de estudo para a gente estudar a bacia inteira, né? Então, dentro da bacia do Rio Pardo, existem duas subbacias, que é a Médio Pardo, que é o MPO, que está escrito ali, e a Submédio Pardo, tá? Que é o SMPO. Essas duas subbacias, já pela caracterização antiga que nós temos do plano do Rio Pardo, do Comitê Pardo, a gente já observa que são subbacias que têm situações bastante críticas já, de assoreamento, de erosão. Então, dentro do projeto, a gente já definiu que a gente vai trabalhar dentro dessas sub-áreas, dessas subbacias, tá? Que ali sim, a gente vai dentro delas identificar quais vão ser os trechos prioritários que a gente vai trabalhar. Não necessariamente a gente vai trabalhar em toda a subbacia. Então, aqui só para mostrar o mapa, né? Esse aqui é o mapa da bacia hidrográfica do Rio Pardo. Então, aqui a gente tem o Médio Pardo, né? Essa região aqui. E aqui o Submédio Pardo, tá? Então, todas essas subbacias, então, contemplando, né, o Rio Pardo, né? Depois disso, a gente vai elaborar, então, os projetos executivos, como está no cronograma, essa é uma próxima meta que a gente tem. E aí, implantar eles, né? Executar a obra propriamente dita, entrar com a engenharia natural e colocar isso, enfim, fazer isso funcionar, tá? E associado a isso, porque na verdade até agora eu falei basicamente dos objetivos, que também são metas, né? A gente tem também um dos objetivos de divulgar esse projeto, mostrar para a sociedade o que está sendo feito, mostrar para a sociedade o que isso traz de retorno para eles, qual é a importância, né? Dentro desse projeto não está como uma meta, mas é algo fundamental e que a gente tem como um critério, assim, essencial, é trabalhar junto com o produtor também. Porque essa remediação dessa área, ela vai ser feita na propriedade de um produtor, de 2 produtores, de 3 produtores, né? Então, desde o início, desde a parte do diagnóstico, a gente quer envolver o produtor também nesse processo. Até porque nada vai ser feito na área dele sem autorização, né? Então, ele tem que querer participar. Então, é de novo o que a Tânia disse. Não é algo que eu vou fazer sozinha, o projeto, enfim, é algo em conjunto. E aí, mais tarde, eu vou mostrar para vocês qual é a identificação do projeto, qual é a marca do projeto, e vocês vão entender por que a gente definiu dessa forma, como que foi definida, então, essa marca
pensando nisso, que é algo que a gente vai trabalhar com várias mãos atuando. Não é uma pessoa só, não é duas pessoas, não é só a equipe técnica do projeto, né? São vários atuantes, vários agentes que vão estar participando. Então, associado a isso, palestras, eventos, divulgações mais simples, né? Daqui um pouco em redes sociais, em jornal, para que todos tenham alcance essa informação, em vários âmbitos, né? E, visto isso, eu quero mostrar para vocês um pouquinho, aqui antes de passar para a imagem, eu deixei 2 imagens que mostram essas subbacias, não toda ela, obviamente, são trechos, tá? Aqui, então, eu tenho a subbacia do médio pardo, essa imagem, e aqui do submédio pardo. Então, na imagem dá para observar como a gente não tem praticamente mata ciliar, olha aqui, a gente tem várias dunas de sedimentos que estão, então, do assoreamento que a gente está tendo no rio, e isso está mexendo tanto com a disposição do rio, né, a curvatura do rio, mexe também com a velocidade que a gente vai ter dessa água no canal, enfim, vários quesitos, tá? Fora a questão de contaminação, porque esses sedimentos, eles não são só eles carregados, junto com eles a gente tem poluentes que estão, né, associados aos sedimentos, enfim. Então, aqui a gente pode observar nas 2 imagens como a gente tem pouca mata ciliar, como a gente tem assoreamento, enfim, são áreas que realmente estão bem degradadas. Então, visto isso, eu queria mostrar para vocês e apresentar um pouco a marca do projeto. O que é o projeto, né? Esse projeto, ele foi um projeto que foi pensado junto com o curso de Publicidade e Propaganda da Unisc. Então, a gente fez uma parceria com um professor da universidade para, dentro de uma disciplina dele, pensar numa marca e numa identidade para o projeto. A gente queria trazer um nome para o projeto e criar uma marca. E depois de muito pensar, várias pessoas pensando junto e tal, a gente escolheu a marca, e a marca ela tem 3 pilares, tá? 3 grandes pilares que representam o projeto. O primeiro é a comunidade, tá? Então, dentro da comunidade, a gente tem como um símbolo o planeta, né? Então, o planeta, ele vai representar, o planeta Terra vai representar, então, nas cores azuis, né, da água, a comunidade. Depois, a gente tem a natureza, que vai ser representada por uma folha, por uma planta, que vai trazer, então, os tons verdes. E também, um outro terceiro pilar, a gente tem os agentes, que são as pessoas que vão fazer isso acontecer, que vão oferecer ajuda, que são os técnicos, a equipe técnica, as pessoas que vão ajudar, enfim, que vão trazer parcerias, enfim, que vão trazer, então, vão ser representados por uma mão, e eles vão, então, oferecer ajuda, e tem os tons terrosos naturais que vão representar esse terceiro pilar. Juntando esses 3 grandes pilares, a gente conseguiu construir uma identidade. Então, a gente vai ter o círculo, como representando, então, a comunidade, que vem do planeta. A gente vai ter a folha, representando a natureza. E a gente vai ter a mão, né, que é uma mão, representando, então, os agentes, tá, que vão oferecer ajuda. Então, por isso, uma mão. E, juntando tudo isso, a gente, então, criou a nossa logomarca, né, que seria a logomarca do projeto. E, vinculado a isso, a gente trouxe, então, também, só fechando, né, um contexto mais publicidade e propaganda aqui, a união, então, dos 3 pilares, né, entre agente, natureza e comunidade, vai formar um projeto cíclico, circular e harmônico. E esse projeto, então, ele foi nomeado muda de mudança, muda, né, de uma muda, de uma planta, de algo nascendo, algo que traz esperança, né. Então, a partir disso, a gente tem o projeto Muda, que é um projeto de recuperação ambiental. E esse projeto, então, ele vem trazendo esperança para as pessoas e trazendo uma forma de todo mundo contribuir e participar. Então, a ideia do projeto sempre foi algo que a gente pensasse no contexto do que a gente quer para o futuro, mas lembrando do passado também. Eu sempre digo que a proposta do projeto é justamente a gente pensar assim, ó, a Tânia deve ter ouvido muito falar isso na família dela. Há 50 anos atrás, 60 anos atrás, eu pescava nesse rio. Enfim, né, experiências e vidas, né, que viveram junto com o rio e que participaram desse processo e que lembram de como era antigamente e como está hoje. Então, a ideia é resgatar isso e tentar buscar para que lá no futuro a gente consiga alcançar algo que se assemelhe ao que a gente tinha no passado, né, tentando preservar isso ao máximo. E aí aqui eu coloquei alguns diferenciais do projeto, né,
a questão da divulgação dessa marca associada à Unisc, que é uma instituição de peso, associada ao Ministério Público, que é outra instituição de peso, o fato da gente trazer todos esses recursos para a sociedade, para a gente pensar em algo que vai, né, trazer para gerações futuras, a preocupação com a água, a preocupação com, não só com a água, porque a gente vai mexer em flora, fauna, né, vai ter um ganho ambiental, social e econômico que não vai ser transparecido somente na água em si, né? Pode falar, Tânia. Oi, Priscila, não, estava te ouvindo falar aqui. Toda essa questão que a gente tem da água, a gente sempre passa, né, por uma percepção de que, como se fosse algo longe, né, o rio não me interessa, enfim, não passa, não é perto de mim, não é de onde eu pego a água. Mas, enfim, o mapa que tu mostrou ali, da área toda que faz parte do projeto, ele vai pegar 13 cidades, né? Isso. Dessas 13 cidades... Pega 13 cidades. Uhum. Dessas 13 cidades, todas elas captam água do rio para abastecimento ou não? Algumas não. Talvez algumas não saberia te dizer ao certo agora, porque tem alguns municípios que tem uma parte tão pequena da bacia que talvez... Não pega. Né? Isso. Sim. Mas a grande maioria acaba usando... A grande maioria, sim. A grande maioria, Ou seja, aquilo que acontece lá no interior, onde é que não é o centro urbano, interfere diretamente na qualidade, o quanto a cidade vai ser sustentável. Com certeza, Tânia, com certeza. Sim, e é um pensamento, assim, bem importante, porque o que acontece? É como tu falou, né? Muitas vezes a gente... É a mesma coisa com a questão do resíduo, né? Do lixo. Que a gente acha que a gente coloca lá para o lixeiro levar embora e aquilo ali some, né? Então, essa preocupação, tanto com a água como o resíduo, enfim, é algo que está muito mais próximo da gente, ou deveria estar, essa preocupação deveria estar muito mais próximo da gente pensar no que a gente está gerando de impacto, né? Do que a gente imagina. Então, essa tua colocação foi excelente, porque é exatamente isso, tá? E aí, outras coisas do projeto, né? É um projeto grande, que vai ter uma importância ambiental, social, econômica, como eu já disse, né? A gente vai envolver dentro da instituição Unisc mais de 5 cursos, então, agronomia, agrícola, engenharia ambiental, vai ter o pessoal do publicidade e propaganda, do áudio e vídeo, enfim, uma série de cursos que vão estar atuando diretamente e que vão trazer, então, tanto um benefício para os acadêmicos, que vão estar participando e atuando nessa parte técnica, como também para o projeto em si, né? Dessa diversidade de pensamentos, enfim. E a gente vai estar trabalhando, então, com engenharia natural, que é outro quesito que também é de suma importância quando a gente pensa num sistema de remediação, porque a gente não vai estar gerando nenhum impacto visual ou algum outro impacto de contaminação, enfim. E vai ser uma atuação no Rio Pardo, porque até então a grande maioria das ações que estavam sendo realizadas na bacia do Rio Pardo, elas eram feitas no Rio Pardinho, né, que é um rio menor, enfim, que recebe a água do Rio Pardo, mas que é um rio que tem um impacto em menos municípios do que o Rio Pardo, como a Tânia mesmo disse, né. Então, o projeto é isso, né, é um projeto que eu particularmente me encanto, acho que tem muito potencial. Espero que muita gente veja isso, né, e valorize essa questão, e por isso que a gente quer divulgar tanto essas informações e mostrar o que o projeto está fazendo, até para inspirar outras pessoas a fazer a sua parte em casa, que às vezes a gente acha que é tão pouquinho a gente cuidar, enfim, separação do lixo, aquelas questões básicas, né? A gente acha que não vai ter um impacto tão grande, mas sim, se cada um fizer a sua parte, a gente vai ter algo bem relevante aí para pensar depois como um todo, como sociedade. Então, agradeço e vou tirar aqui a minha tela que está compartilhando. Muito obrigada, Priscila. Foi muito legal de acompanhar toda essa evolução do projeto, porque acho que além de incrível e ter um impacto, vai ter um impacto imenso, né? No nosso caso concreto aqui, ele conseguiu sintetizar de forma muito fácil de entender, né, a importância dessa ação coletiva e como toda essa ação que une diferentes esferas e diferentes agentes de transformação, ela consegue chegar em resultados que modificam a vida de todos os seres, né? Porque aqui a gente não está mais falando só de pessoas, a gente está falando sobre um ecossistema que abriga
vida em abundância, né? Então foi muito bonito e emocionante de ver e de terminar com essa tua apresentação. Eu vou fazer aquele papel de mediadora, já que nos encaminhamos ao fim, perguntando se vocês querem trazer últimas palavras antes da gente encerrar. Temos mais uns minutinhos e depois a gente se encaminha para o fim. Bom, eu queria compartilhar assim, um retorno aí, achei que ficou sensacional todo o trabalho que a gente teve de juntar esses olhares diferentes, e acho que o que a Priscila nos trouxe no final é justamente a nossa demanda do nosso escopo, né, que era falar sobre implementação e recursos, ou seja, tem recurso, né, só que tem que ter projeto, foi o que a Luciane falou, que como é que uma prefeitura de pequeno porte vai conseguir fazer um projeto, visto que também que o projeto previsto ali de diagnóstico, enfim, todo ele até a execução final, vai levar 5 anos, vai passar um governo, ou seja, como é que a gente faz para lá na ponta, né, o primeiro olhar do poder público em aceitar, né, nesse caso realmente é de uma instituição privada, né, a universidade, enfim, mas ela é filantrópica, né, Priscila? Então ela tem todo esse papel aí junto com a comunidade, e a gente vê que, assim, ó, tem caminhos, então a gente tem que conseguir chegar neles, né, e os gargalos são os que a gente colocou, né, a questão de conseguir viabilizar os projetos, o recurso vir na hora certa, no local certo, enfim, a gente sabe que para conseguir aprovar um projeto desses tem todo um trabalho por trás, que não foi pequeno nem curto, né? Então tem toda essa questão também, né? E quando a gente fala em aprovar projetos, às vezes a gente acha, não, mas é seleção, mas às vezes o recurso tem muito mais recurso do que projeto aprovado. E isso é uma coisa que cada vez vai se tornar mais recorrente. Então o recurso está aí, só que a gente não consegue fazer a documentação para justificar o recurso, né? Enfim, então tudo isso também a gente precisa levar em conta. Às vezes o recurso vem e volta, porque faltou, né, a documentação, que é primordial. E aí entra numa questão que a Luciane falou, né, da burocracia também, que infelizmente é uma coisa que a gente tem, né, e gostei muito, Priscila, eu não tinha ouvido falar em engenharia natural, agora eu vou pesquisar sobre engenharia natural, porque quando vê, a gente fica com alguns nomes e acha, né, só que a gente está achando... descobriu a roda, né? Mas a roda tá aí, só que tá todo mundo empurrando a carroça para um lado contrário, parece. Não tô fazendo tudo a mesma coisa, né? Mas, enfim, acho que é importante esses alinhamentos, né? Mas da minha parte era isso. Agradeço muito a participação de todas vocês no evento. Acho que é muito, muito prazeroso que a gente consegue conversar assim e ter esse retorno, né? E conseguir produzir algo. E a gente conseguiu produzir aqui um material muito interessante e que ficou aí à disposição. Priscila e Luciane, quem assume o microfone. Bom, eu apenas queria agradecer, foi um prazer dividir a tarde com vocês hoje. Espero que esse evento inspire muita gente, né, e que seja algo que a gente possa também continuar as discussões, como a própria Raquel falou no início do nosso evento. Então, espero que entrem em contato, vamos conversar um pouco mais sobre isso, quem sabe não surge mais oportunidades da gente estar trabalhando nessa linha. Enfim, qualquer dúvida ou qualquer colocação, a gente está à disposição para ajudar, tá? Eu agradeço demais, Tânia, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, foi realmente um prazer, tá? Eu também gostaria de agradecer as colegas e também gostaria de agradecer a todos que assistiram a gente, né? E vejo que é bem importante essa questão, assim, de nós pensarmos que se nós queremos um mundo, um planeta e um Brasil melhor, né, nós precisamos pensar. Então, até eu escrevi uma frase aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, né, um mundo, um planeta, um Brasil melhor só é possível através da conscientização, comunicação e ação em conjunto que nós humanos podemos realizar, né? Porque nós não somos o ecossistema completo, mas a gente é o principal fator de ação dentro desse ecossistema, para bem ou para mal, né? Vai depender das ações que a gente realizar. Muito obrigada a todos e obrigada, Tânia, pela oportunidade de estar aqui.
E eu vou fechar, então, trazendo algo que eu também anotei, Lu, aqui no ladinho, que eu acho que a gente, ao longo dessa conversa, foi exemplificando muito bem como houve essa separação das pessoas da natureza, né? Que é algo que vem da própria Revolução Industrial, que à medida que o tempo passa, fica cada vez mais perceptível como a maioria das pessoas não consegue se enxergar como parte desse grande organismo onde a gente vive, né? Quando a Tânia falou, a vontade de botar o pé na grama, né, de caminhar no mato, isso não deveria ser visto como algo motivo de chacota, enfim, ou que nos coloca numa condição, enfim, diferente, né? Isso é parte da nossa vida, mas que simplesmente, especialmente nas cidades, foi ficando cada vez mais inviável, né? Quando a gente vive nas grandes metrópoles, a gente mal tem acesso a qualquer espécie de ambiente mais natural, os parques são limitados, enfim. Então, acho que o convite final que eu faço é da gente tentar se reconectar na medida do possível com a natureza, né? Acho que aquele conceito do bem viver, que é um conceito que vem dos povos andinos, ele é muito bonito e inspirador, e acho que fica o convite para quem não conhece essa leitura que está nos assistindo, que busque esse livro, que sintetiza essa filosofia, que é de nos colocar de volta como parte da natureza. E isso vai nos ajudar a pensar em soluções, a fazer nossos projetos, a buscar os nossos recursos. E é uma fonte de esperança, que eu acho que foi uma palavra que a Priscila trouxe quando apresentou o projeto e que também é muito norteadora das minhas ações. Acho que fica mais um convite para que as pessoas também se alimentem dessa esperança ativa e transformadora. Então, muito obrigada, gente, e espero também que a gente siga a conversa em algum momento. Tchau a todos.